Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Mais Pode Ver, o podcast do Vê Notícias, né? Um site exclusivo, feito por mulheres, para homens, para todo mundo, mas com aquela pitada diferencial, né? Que você só vê aqui. Então já acessa vnoticias.com.br, vai nas nossas redes sociais também, você curte, aí se inscreve no canal. Porque hoje a gente está recebendo uma leva aqui no Pode Ver de várias mulheres, porque é aniversário de Salvador, 473 anos, e a gente quer trazer esse marco diferencial. Inclusive, no site tem uma matéria exclusiva só falando do aniversário de Salvador com mulheres. Vocês vão ver, tá muito, muito legal, né, Tê? Então, hoje eu recebo aqui para a gente bater papo, desconstruir várias coisas que eu adoro. Cris Correia, vereadora aqui de Salvador. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar falando com você. Primeiro que ela é jornalista, a gente já se conhecia, saiu do jornalismo, foi para a política, né? E está aí engajando muito forte, sendo uma presença feminina lá na Câmara que a gente precisa, né? Muito obrigada por você estar aqui e seja bem-vinda, viu? Eu é que agradeço, Aline. Para mim é uma alegria te ver de novo, essa amiga querida, essa colega querida. A gente teve pouca oportunidade, pouca Foi mesmo, não convivência foi? próxima, né? Mas com certeza era uma relação extremamente agradável. Aline, você que está voltando agora, passou um tempo fora, eu quero lhe dizer, seja bem-vinda, sinta-se Obrigada, Cris. abraçada, carinhosamente abraçada. Eu Para mim é um sei. prazer. Estou à Eu sei que é disposição. sincero. A gente pode falar dos bastidores lá do... Não, vamos deixar isso para depois. Vem cá, já que a gente está falando de Salvador durante essa semana inteira, de presente para a cidade, se você fosse dar um presente, assim, o que você daria? Pergunta difícil, por É incrível que difícil, pareça. e eu Sabe por comecei quê? difícil Pois mesmo, assim. vou lhe dizer por quê. Assim, eu estava há poucos instantes participando de um evento, né, que é exatamente a entrega do polo da economia criativa. Tá. Se você parar para pensar, você vê Salvador, uma cidade que vem crescendo ao longo do tempo, que vem se desenvolvendo, enfim, que vem mudando. Salvador nos últimos 10 anos, e isso sem um mínimo de demagogia, né? É só você circular pela cidade com um olhar atento que você vai ver que nos últimos 10 anos a cidade se transformou 100%. E aí você vê Salvador no centro histórico da cidade, que estava abandonado durante muito tempo. Você começa a ver um processo de revitalização e você vê um polo de economia criativa. Você dá para imaginar, assim, Salvador, que estava parada no tempo, Exato. essa é a verdade, há 10 anos atrás, Salvador parou no tempo. É uma capital, a terceira maior capital do país, mas que literalmente parou no tempo, congelou no tempo. E hoje está recebendo esse presente, que é o Polo da Economia Criativa. Um projeto que começou lá atrás com o ex-prefeito Assemineto e hoje Bruna acabou entregando. Então, se você me perguntar qual o presente que você gostaria de dar para essa cidade, eu acho que é continuar nesse ritmo, continuar nessa direção, continuar nessa levada, continuar nessa pegada assim, de resgate de autoestima. Sabe? Eu acho que o povo soteropolitano está passando por esse processo, descobrindo o seu lugar real nesse país. E eu acho interessante você falar isso, né? Resgate de autoestima. Eu morei em Portugal, né? Moro ainda lá, né? Tô um pé lá, um pé cá. E lá a gente se sente pertencente. Sabe aquela questão de pertencimento? E de você estar num lugar aí que diz assim, nossa, a autoestima é legal, né? Se desenvolve. Apesar de Portugal ainda ser um país atrasado, um dos mais atrasados da Europa, mas comparando com a gente, é super evoluído. Uhum. E quando eu cheguei, eu senti isso. Eu falei, nossa, Salvador mudou, tá diferente. Ainda não tive tempo de percorrer muita coisa e para sentir. Mas eu acho que quando você fala de autoestima, vem muito também de quem está aí na sua posição, de quem está no comando, de quem tá fazendo a cidade se mover, né? Sim, sim. E para mim não tem coisa melhor do que sair do sistema. E quando eu falo sistema, é aquele sistema que já está impregnado há muito tempo, Cris. E você sabe disso, sim, né? Sim, claro. Aline, eu costumo dizer o seguinte, é claro que a função e o trabalho do poder público, ele é extremamente importante quando ele é bem feito, tá certo? Eu diria até que determinante para justamente esse trabalho de resgate de autoestima, de valorização do cidadão. Ele eu diria até que determinante, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Se você parar para pensar, Salvador sempre teve destaque no mundo
A verdade é essa. Salvador Sim. sempre teve destaque no mundo. Por quê? Porque é uma cidade criativa, é uma cidade festiva, é uma cidade Carnaval, musical, é uma cidade... tudo. Pois é. Então, Salvador sempre teve destaque no mundo. Porém, eu, pelo menos, não sentia a população soteropolitana com esse orgulho tão latente. Não é que a gente nunca tivemos orgulho de ser soteropolitano, sabe? Eu acho que a gente sempre teve esse orgulho. Porém, eu acho que está muito mais intenso, está mais aflorado, está mais latente, tá certo? Por quê? Porque você agora se sente parte desse processo. Exato. Eu agora tenho as ferramentas necessárias, pelo menos, no mínimo, básicas, para construir meu caminho. Exato. Então, eu acho que isso muda tudo. Isso é legal. Porque ele renova a perspectiva. Exatamente. O ser humano é movido disso, de novas perspectivas. Quando a gente fala assim, ó, a esperança é fundamental para a sua caminhada, pode parecer piegas, lugar comum, mas é real. É real. Quando você perde esse olhar de esperança, de novas perspectivas, de novas conquistas, você paralisa. E a fé, né? Você tem que acreditar. Isso que te mobiliza, isso que te impulsiona. E se acreditar, né? Você tem que ter um pouco nisso. Eu vou te dizer, se você me perguntar, eu nunca achei que eu pertencesse a esse lugar, a Salvador. E vou dizer muito sinceramente, né? Inclusive lá em Portugal, quando eu ia dar minhas entrevistas e tudo, e falava, você é de Salvador? Sou de Salvador, mas eu sou uma baiana, uma soteropolitana que não é. Primeiro, não gosto de dendê, não gosto de axé, eu sou toda, entendeu? Eu falei, gente, eu nasci na Bahia, por acaso. E trabalhei lá por acaso, mas eu não senti esse pertencimento. E quando eu voltei, e muita gente me perguntou, por que você voltou? Você saiu de lá? Eu falei, eu voltei para pegar aquilo que me pertence. Eu vim atrás daquilo que é meu. Porque quando eu saí daqui, eu saí extremamente frustrada. Eu saí escorraçada e eu voltei para pegar o que é meu. Então, tipo, agora eu pertenço a isso aqui, entendeu? E é muito louco para a cabeça da gente. Mas, enfim, é uma viagem doida aqui. Olha... Mas eu entendo perfeitamente você. Inclusive, assim, eu vivi um pouquinho disso, né? Poucos sabem. Imagina. Eu tive a oportunidade também de passar um tempo fora do país. E eu morei um tempo na Alemanha. E ainda lá eu tomei uma decisão. É bem verdade que eu era jovem ainda, tá? Eu estava começando a minha vida universitária. E eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, eu quero voltar para minha terra. É lá que eu vou construir o meu caminho. Florescer, né? É lá que eu vou florescer. Eu quero voltar para minha terra. E aí, esse sentimento que você está falando de pertencimento, na verdade, bateu em mim mais cedo, digamos assim. Isso. Né? Quando eu tive essa oportunidade de sair e morar mesmo fora e conviver com aquela cultura, com aquelas pessoas que são diferentes. Não estou dizendo que é melhor e nem pior, tá, gente? Eu estou dizendo apenas que é diferente. Então, naquele momento, eu falei, tá na hora de eu voltar. Eu quero construir a minha história ali, naquela terra, na terra que eu nasci, e é ali também que eu quero gerar frutos e quero semear novas sementes. Com certeza, sementes do bem, boas sementes. Bom. Tem que ser. E vem cá, quando você fala assim da Cris, sem ser vereadora nem nada, é o dia a dia, assim, né? Essa mulher que está por trás da batalhadora, de tudo que você falou, assim. Quando você se vê e que você chega em casa, tipo assim, o que você quer fazer? A primeira coisa que você pensa, agora eu sou mulher. Né? Tipo, não sou vereadora, porque a gente tem várias identidades ao longo do nosso dia e da nossa vida, né? Mas quando você chega em casa e você diz, agora eu quero ser mulher, eu quero ser eu, o que é que tu faz? Primeira coisa quando eu chego em casa, é beijar minha filha. Ai, que e aí bom. Eu acho que isso é ser mulher ao extremo. Tem quantos anos? Só nós, 13 anos. Tá. Porque só nós temos esse dom. Isso. Né? Eu digo que é o dom de fertilizar o mundo, de fertilizar a vida. Né? Então, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é beijar minha filha. Primeira coisa que eu quero fazer. Sobretudo quando eu tive um dia difícil, quando eu tive um dia complicado, estressante. E aí aquilo ali é o meu lugar, é o meu aconchego, né, é o sentimento, na verdade, mais pleno de amor. Mas viu, Aline? Eu sou besta. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou abrir um parêntese aqui, vou confessar. Eu nunca sonhei em ser mãe, Aline. Ai, meu Deus, e não fala isso. Agora vai ser um papo. Eu nunca sonhei em ser mãe. É sério? Tá? Essa é a verdade, né? Então, eu cheguei aos 25, né? Cheguei aos 30 anos e falei, não quero, não tinha esse desejo de ser mãe. Não era uma coisa que fazia parte dos meus sonhos, tá certo? Enfim. E aí, isso acabou acontecendo.
E quando aconteceu, só para você ter uma ideia, acho que o meu medo era tamanho, Sim. essa é a verdade, Imagina. que no início eu fiz 3 testes de farmácia Para saber se era verdade? Exato, todos deram Meu Deus, positivos para me convencer de que eu estava grávida. E ainda não estava convencida. A partir daí foi que eu me determinei ir ao laboratório fazer o exame de sangue, tá? Então, só para você ter uma ideia, eu nunca sonhei em ser mãe. Não fazia parte dos meus sonhos. E eu sei que esse assunto pode gerar uma polêmica, mas Sim, assumo isso sem o menor claro. problema. Não fazia parte dos meus sonhos ser mãe, né? Só que minha filha veio. E hoje eu digo para você, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É a melhor coisa que qualquer ser humano pode viver, pode experimentar, pode, enfim, é a melhor coisa. Porque é um aprendizado constante, é uma troca constante. E, sinceramente, eu acho que quando minha filha nasceu, eu descobri realmente o que é amar. O que é amar, né? Dizem que é um amor diferenciado. Eu não tenho filho. Eu já falei várias vezes nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube também. Eu sou uma mulher infértil, né? Não posso ter filho. Descobri isso aos meus 34 anos. Mas ainda assim, como você, eu fui tentando. Eu falei, não, vou fazer. Aí vai FIV, e toma injeção daquilo, e vai lá, e vai tentando, e nada, para não querer aceitar um diagnóstico, porque eu ainda estava na expectativa de ter um filho. E aí, pronto, e aí meu marido também não queria ter, aí veio, não foi, e eu depositei esse amor por um cão, e que muita gente conhece a minha filha Lua, e que é uma criança para mim até hoje. E eu bem entendo, não tenho um filho humano, mas eu tenho uma filha doc. E que é bom. Que estava lindo, porque é a relação bom, né? que você estabelece, né? E eu acho que é essa relação, na verdade, que é bastante enriquecedora. É, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que me incomoda muito. Agora a gente vai para as provocações políticas. Dentro da Câmara de Vereadores, sofreu algum preconceito? Aline, eu costumo dizer que todas nós mulheres sofremos preconceito diariamente. Só que, às vezes, a gente não percebe que nós estamos sendo vítimas disso. Sim. Primeiro que eu acho que, ultimamente, quando você tem aí diversos níveis, digamos assim, né, de preconceitos. Mas o que a gente convive diariamente são preconceitos sutis, ou seja, é aquela brincadeira, né? Aquela brincadeira de mau gosto, mas que você dá um sorrisinho. É uma forma de preconceito, né? É trazer chavões, por exemplo, assim como tem com o português, né? É trazer chavões que envolvem as mulheres. Ou seja, você tem aí diversas formas e diversos níveis de preconceito. Então, se você falar assim, se você me perguntar, Cris, você já sofreu algum preconceito, digamos, tradicional, típico, melhor dizendo, típico, pelo fato de ser mulher, lá na Câmara de Vereadores, eu vou lhe responder não. Eu vou lhe responder não. Mas, por exemplo, você sobe para falar no púlpito, os homens ficam todos conversando. Isso é ou não é preconceito? Você está entendendo? Eu já tive diversas colegas, inclusive, que teve um seu momento lá, enfim, né? Manifestou isso, falou isso lá em público na sessão, né? Quando nós, mulheres, estamos aqui, vocês ficam aí conversando. Não dão atenção. Mas quando é um de vocês aqui, o comportamento é diferente. Então, isso não é preconceito? É preconceito. Mas, assim, é isso que eu estou relatando para você. Se você me falar, Cris, me conte uma história específica de preconceito, típica de preconceito, entendeu? Não vai ter. Eu não vou ter essa história para me contar. Tem coisas... E olha que eu sou uma mulher preta, né? Então, isso tem aí... É claro que tem um peso nisso, né? Dentro do contexto da política, enfim, e na nossa sociedade. Gente, eu costumo dizer, todas as vezes que eu trato desse assunto, eu falo muito sobre isso, porque eu acho extremamente importante. O preconceito que a gente tem na política, a gente que eu digo a mulher o negro, enfim, é o mesmo que a gente tem em qualquer outra profissão, tá? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal. E a política é apenas um reflexo, é um prisma dessa sociedade.
certo? É um recorte dessa sociedade. Ah, mas na política talvez isso seja maior. Sim, a gente tem talvez diferentes níveis, tá certo? Da manifestação desse preconceito. A política é um espaço de poder, e sendo um espaço de poder, a competitividade é maior, é um espaço que, historicamente, foi ocupado por homens, né? A mulher não tinha nem direito a voto, a mulher não tinha direito a falar em público, a mulher não tinha... Né? Tem uma série de conquistas que nós fomos efetivando ao longo dos tempos, ao longo dessa história, ao longo da caminhada. Porém, a verdade é uma só. Aquele espaço é reflexo da nossa sociedade. E na nossa sociedade, a mulher ainda é vítima de preconceito, assim como o negro. Mas a gente tem que cada vez mais... Assim como o gay. Assim, enfim, né? Eu vou chamar aqui, eu não gosto muito desse termo, mas assim como todas as classes ditas como minorias. Sim. Todos os grupos ditos como minoria. Mas a gente tem que começar a se posicionar dentro, fora ou o que for. Porque, sabe o que eu vejo, Cris? Nesse meio, principalmente aqui em Salvador, no meio político, eu já tive em meio político em São Paulo, já tive em meio político em Portugal, e não enxergo e não vivi o que eu vivo aqui. Por quê? Porque aqui é tipo aquela época mesmo de coronel, bicho. Sabe? Tipo... coronel do velho ACM e que tinha que mandar na zorra toda e que os homens mandavam e faziam XYZ negociação. Até para você, uma mulher, chegar e negociar, e eu não estou falando de mulher vereadora, eu estou falando de você que está lá, que quer conversar com o presidente, com o Geraldinho, ou eu, Aline, empresária, que quero chegar lá para ter uma reunião com o Geraldinho. E não se tem, e não se chega, e não se abre. Por quê? Porque eu sou mulher, e porque você é mulher, e porque você não consegue verba, talvez, para conseguir as suas coisas. Você está entendendo? Porque existe esse sistema que é mesmo de coronel, tá? E que não vai mudar. Eu acho que não vai mudar a partir do momento se você não tem uma pessoa lá, e não estou dizendo que é mulher. Isso pode ser também vir homem, tá? Mas que chegue e diga, tá errado, isso aqui não sabe, tem que ser igual para todo mundo. Sabe, a abertura tem que ser igual para todo mundo, não só abertura, mas abertura de voz, abertura de criação, abertura de projetos, validação de verba. Porque você sabe que tudo lá dentro é desigual. Não há um equilíbrio. Você não quer falar, mas eu falo. Eu não tenho papo na língua, eu não tenho nada com ninguém, ninguém paga minhas contas, entendeu? Inclusive, nem botam verba aqui dentro desse negócio. É tudo meu euro que está aqui, então, minha filha, eu falo mesmo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você tocou em um ponto que eu acho bem interessante, né? Aí na conversa, entre amigos, entre amigas, eu falo muito sobre isso e alguns se espantam, assim. A verdade é uma só. Nós somos a terceira capital do país. A gente está passando por um processo de crescimento sensacional, mas nós ainda somos uma sociedade conservadora. Muito! Salvador é uma cidade, na sua essência, conservadora. Eu digo até, numa certa medida, que isso é uma das características de Salvador, esse antagonismo, né? Que é a cidade do carnaval, e quando eu falo do carnaval, porque é isso, diversa, é uma festa diversa, né? No carnaval, aparentemente, eu faço questão de frisar isso, aparentemente, tudo é permitido, porque eu acho que não é tudo permitido, tá certo, gente? Mas eu acho que não é tudo permitido, mas aí é um outro papo, né, pra gente ter. Aí a gente precisa de outros tantos minutos aí para falar sobre o assunto. Mas essa imagem de que é tudo permitido, mas o fato é, Salvador, Carnaval é uma cidade, é uma festa diversa mesmo, onde você vê todo tipo de gente, onde você vê todas as línguas, onde você vê diversas culturas. Isso é característico do carnaval, tá certo? Então, mas a cidade que faz esse carnaval é a cidade também extremamente conservadora no seu dia a dia. Acho. Tá certo? É o que eu acho da cidade do Salvador. Eu também, eu tenho essa visão. Amo ela do jeito que ela é, tá? Amo ela do jeito que ela é, de verdade. Mas a gente não pode negar características dessa cidade, e essa é uma delas, né? E como é que a gente rompe isso? A sociedade, ela é conservadora. Como é que a gente vai romper isso? A gente, Aline, como protagonistas, que a gente tem voz, né? Pois é, como é que a gente rompe? Como a gente vai romper? É dia após dia, amiga. Não tem outro jeito. Não vai tem demorar passe de muito, mágica. Cris. Mas é assim. Aline, como é que você rompe um processo cultural de 473 anos? Me diga aí. É do dia para a noite? Não é. Não é, concordo. Não é. São 473 anos de história. Salvador foi uma das cidades que teve o pior sistema de escravidão.
Sim. Tá certo? Foi em Salvador. Não, é. Então, assim, se você parar para pensar, se você for seguir e acompanhar a nossa história, nós evoluímos muito, amiga. Não está do jeito que talvez nós desejamos e sonhamos, mas nós Sim. evoluímos. E é preciso desse tempo, faz parte da nossa caminhada, faz parte da caminhada desse povo. Então, eu gostaria também que a gente conseguisse, no tocar dos dedos, romper, né? Todo esse, digamos, esse conjunto aí de valores que muitas vezes nos engessa, mas não é assim. Mas a Não é assim. educação é o caminho da gente mudar esse sistema educacional também, que, pelo amor de Deus, isso daqui Eu não não existe tenho educação dúvida, Aline. que a Eu gente não tem. tenho dúvida. Inclusive, repare, até mesmo para você vencer essas barreiras dos preconceitos todos, você vê outro caminho? Você Não, vê outro caminho? nenhum, tem que ser por Quando ali, você tem, conscientização e pois educação. é, quando você tem ali uma pessoa consciente do seu lugar nessa sociedade, das suas possibilidades, das suas potencialidades, do que você pode contribuir, enfim, quando você começa a lhe ver como um cidadão na sua integralidade, Aline, esses valores que eu poderia dizer que acabam nos engessando, tá certo? Sim. Essas crenças que nos Muito. engessam, pois é, essas crenças que nos engessam, elas vão se transformando, elas vão se alterando. Então, isso também é fruto de quê? Da educação, de uma formação. Né? Quando a gente fala de educação, a gente fala de um leque muito grande. Né? É. Então, tem a educação formal, aquela que você aprende na escola, mas a gente está falando de uma formação de indivíduo que também passa pela educação. E, ó, eu vou te contar um caso aqui, né? Você sabe, eu sou jornalista de formação, trabalhei 15 anos aqui no Brasil em vários veículos. E aí, me frustrou muito. E eu fui fazer sexualidade humana e terapia sexual. Eu sou sexóloga. Então, a minha profissão, hoje, eu vivo disso. Se você perguntar como é que você paga suas contas, como é que você sobrevive, é da sexologia. É dos meus cursos, das minhas palestras, dos meus eventos, das minhas formações, das aulas que eu dou na faculdade, enfim. E nesse processo, Cris, na época, eu me lembro que eu trabalhava... eu era assessora de uma deputada, trabalhava na Assembleia, estava estudando mestrado na área de educação escolar e educação sexual, lá na Unesp, em São Paulo. Então, eu saía todo final de semana, eu ia estudar lá em São Paulo, fazer isso. Trabalhava como assessora e trabalhava na Record. E aí, nesse processo, eu me destaquei na Unesp, porque eu estava fazendo uma pesquisa exclusiva lá, pesquisando os homens, né? Fazendo um trabalho de pesquisa. E quando você faz pesquisa, você precisa de um X número de pessoas para poder validar aquela pesquisa academicamente. E aí, eu coloquei lá alguns homens na sala de aula lá em São Paulo e tal, para fazer o treinamento. Repercutiu na mídia e tudo, enfim. Aí eu fui dar uma entrevista no Jô Soares, dei entrevista no Jô Soares, inclusive a única mulher baiana a sentar na bancadinha de Jô. Gente, eu sou pioneira em tudo nesse negócio, minha gente. Vocês não acreditam, uma mulher é pioneira em tudo. A primeira baiana, mulher, a única que sentou lá na cadeira do Jô fui eu, meu filho. A primeira mulher que abre um veículo de comunicação e a dona na Bahia, sou eu, meu filho. Tomar água na caneca. Tomar água na caneca. E eu me tremia toda, viu, Cris? Eu pegava aquela caneca, meu Deus. Aí depois eu fiquei sabendo que podia botar uma bebida, um uísque e tudo. Eu falei, poxa, Jô, por que você não me disse que podia botar uísque pra botar uísque? Por que eu não disse isso antes? E aí, quando eu voltei pra cá, pra Salvador, que eu cheguei na Assembleia, todos os deputados homens me olhando assim, né? Tipo, como se eu fosse a pior pessoa do mundo, porque eu tava em Jô Soares falando sobre sexo. Entendeu? Falando sobre a minha pesquisa. Tipo assim, todos me olhavam, aquela cara feia e tudo. Aí começa o burburinho e não sei o quê. Aí virou pra deputada, olha, sua assessora, você viu sua assessora aí, está falando sobre sexo. Nem sabe o que é sexologia, viu? Nem sabe o que é uma ciência comprovada cientificamente, é médica, medicina também, enfim. E aí vieram tudo pra cima de mim com esse negócio. O que eu sofri, por que eu tô chegando nisso? Para falar justamente dessa sociedade conservadora que a gente tem. Dessa sociedade que a gente sabe, em geral, patriarcal, mas em Salvador, eu fico, meu Deus, eu tive que romper muitas barreiras aqui para as pessoas entenderem o que é isso. E as pessoas não entendem, e não vão entender até hoje, Cris. Não vão. Então, quando... Aline, desculpa eu te interromper. Fala. Nós estamos no século XXI e falar de sexo ainda é um tabu. Precisa dizer muita coisa. Precisa dizer muita coisa. Então, assim, É um absurdo. para mim, isso é um dos símbolos do conservadorismo. E você que trabalha com educação, não se tem um projeto educacional em Salvador, pelo município, pelo governo do estado, que trate e leve para a escola
Educação sexual, educação de gênero, identidade de gênero. Não se discute. Para você ter noção, na pandemia, eu fui contratada por várias escolas aqui de Salvador, eu lá em Portugal, fazendo online, para treinar professores como é que lida com gênero, identidade e sexualidade dentro da escola. Porque eles não sabem. Eu vou trazer uma história recente, fresquinha. Vamos lá, para Dora. você que trata desse assunto, tá certo? Numa determinada escola de Salvador. Aliás, eu vou dizer qual foi a escola, porque já saiu na mídia, inclusive. Eu tô por fora, eu não sei do que foi é. Foi matéria no sábado, inclusive. Na Land School, que é uma escola daqui de Salvador. A escola passa alguns livros, recomenda alguns livros ao longo do ano para você ler, né? E aí são os livros paradidáticos, né? Okay. E aí os alunos leem esses livros e eles fazem uma série de trabalhos, debates, enfim. Olha o que aconteceu na escola. O autor, um determinado livro, ele escreveu, tem lá no trecho, digamos, um trecho erótico, tá? Ok. E aí, esse livro, a escola indicou o livro e está trabalhando com o livro para alunos com a faixa etária de 14, 15 anos, tá? 14, okay. 15 anos. E aí, no grupo de discussão, eu faço parte de um dos grupos, o grupo de discussão, as mães todas, não, porque isso não pode, isso é um absurdo. Na verdade, digamos assim, o buraco é mais embaixo, porque só para você ter uma ideia, o livro fala de racismo, tá? E o autor, ele foi convidado para dar uma palestra na escola sobre o livro e simplesmente ele começou a receber ameaça de morte. De quem? Dos pais? Não, a gente não sabe de quem, tá? A gente não sabe, né? Porque eram ameaças anônimas, tá? Mas, assim, pressupõe-se que essas ameaças de morte vieram de alunos da escola, enfim, pessoas que estão envolvidas nesse contexto, que tiveram acesso à informação, tiveram ciência da informação e se manifestaram. Gente, tá? E aí eu faço parte de um grupo, de pais, tá certo? Da escola. E aí se postou, não, a polêmica é por conta desse trecho. Aí printou lá e mandou. Né, por conta desse trecho. Eu confesso a você que, assim, eu não me manifesto em grupos de WhatsApp, eu fico bem na minha, eu vou só acompanhando quando dá, na verdade, quando não dá também eu nem acompanho, porque por questões pessoais mesmo. Então, eu acabo não me manifestando. Mas eu fiquei tão indignada não é a palavra, não, incomodada, vou falar isso. Né? Eu fiquei tão incomodada com aquela situação que eu me manifestei. Né? E que, assim, gente, a gente tem aqui, né, que é o nosso... A gente tem Jorge Amado, a gente tem Gabriel Garcia Marques, a gente tem aí uma série de autores consagrados mundialmente, que eu tenho certeza absoluta que nessa fase a gente estaria recomendando aos nossos filhos, leiam Jorge Amado. E leiam mesmo, viu? Continuo dizendo. Leiam mesmo. Mas, repare, ou seja... E as mães ali, todas assim, eufóricas, que achando que aquilo ali era um grande problema para adolescentes, jovens de 15 anos de idade. Pois é. Você entende? Então, assim, plenamente. Aquilo que a gente estava falando, da questão do tabu, falar de sexo, falar... Tem que desconstruir muita coisa. Ainda é um tabu. E olha, você conversa com sua filha de 13 anos? Converso. Eu quis trazer esse exemplo, Aline, pelo seguinte. A gente está falando de um episódio em uma escola. Ou seja, ali é uma unidade de formação de cidadãos. Claro. Tá certo? E deveria pegar esse contexto e orientar de uma forma correta. Pois é. Tá vendo? Mas não, vai para além disso, amiga. Tipo, a gente tem uma escola... Além de não é uma escola conservadora, tá certo? Não é mesmo. Mas você tem pais que são que não teve uma educação também sobre isso e reflete e passa para os filhos. Mas é uma coisa também que a gente respeito a opinião de cada um, tá, gente? Respeito de verdade. Eu acho que cada um tem o seu processo e tem o seu tempo e tem o seu, sabe? Seu processo construtivo. Eu respeito de verdade. O que eu estou trazendo, inclusive, eu falei da minha posição, de como eu me manifestei e o que eu acho sobre o assunto, tá certo? Respeito a opinião de cada um.
mas acho realmente que a gente precisa... Gente, a gente está vivendo num mundo globalizado. Exato. Onde todas essas... A minha filha manuseia os equipamentos eletrônicos da minha casa melhor do que eu. E eu digo isso sem o menor constrangimento. Por quê? Porque ela é que faz parte dessa geração. Eu digo que é a geração do botão. Eu chamo da geração do botão. Ela que faz parte dessa geração. Eu não faço parte dessa geração, tá certo? Eu não faço parte dessa geração. A minha geração, a minha mãe, por exemplo, para ela, sexo, falar de sexo com as filhas, era um tabu. Tanto que ela não conversou comigo. E a minha também. Pois é. Mas eu preciso acompanhar a dinâmica do tempo. Né? E é isso que eu, Cristiane, me predisponho a fazer. Tem gente que não chegou ainda a hora, que não despertou para isso, não é interessante. E eu respeito. E é engraçado, a gente precisa acompanhar a evolução do tempo, né? Sim, e tem que ter. Claro. E a gente viu isso praticamente na pandemia. Claro. Todo mundo entrou para o digital, então a gente teve que fazer isso, porque foi necessário acompanhar. Mas, infelizmente, as nossas crenças impedem, e está tudo bem, a gente vai fazendo isso aos poucos. Exatamente. Agora vamos falar, deputada federal? Sim. Vai. Já está tudo certo. Sim. E como é que vai ser, gente? Já vai logo pro federal, mulher. Você é danada. Vamos lá. Na verdade, eu comecei a caminhar desde 2019 para o Salvador, né? Eu digo sempre que há 4 anos atrás me convidaram para ser candidata a vereadora de Salvador e naquela época eu disse não, tá? Porque eu não estava preparada mesmo, achava que eu precisava conhecer melhor essa cidade. Eu costumo dizer, Aline, que assim, uma coisa é você morar em Salvador. Exato. Então, você mora em Salvador, é cidadã dessa cidade, você tem um olhar para essa cidade. A outra coisa é você se predispor e você desejar ser um agente político dessa cidade. Você precisa ter um olhar mais aprofundado. Claro. E é um outro olhar. Tá? E conhecimento também, porque você não vai entrar lá para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Porque senão é melhor ficar em casa ou, enfim, continuar fazendo o que você estudou, que foi jornalismo e por aí vai. Então, eu falei, não quero. Só que esse bichinho ficou aqui incomodando, né? Então, eu comecei a caminhar para Salvador e chegou um determinado momento que eu falei, acho que eu estou preparada. Chamei a responsabilidade para mim, vamos. Claro que eu tive, enfim, pessoas que me ajudaram muito, né? E aí eu quero, mais uma vez, eu sempre agradeço, eu quero agradecer muito a João Gualberto, que é meu grande líder e que me ensinou muito, sabe, na política. Né? Eu digo que hoje eu sou, digamos, eu fui forjada, digamos assim, na política por esse homem, por João Gualberto, né? E hoje João acabou ocupando na minha vida uma espécie de pai, sabe aquela pessoa que lhe orienta, que você ouve, que lhe dá conselhos e que fala, eu não quero me meter na sua vida, não, mas cuidado. Exato. Sabe que você realmente... Né? Não é só uma relação política nesse sentido de tipo, não, vamos politicamente agir assim, mas aquela pessoa realmente que te orienta na vida. Né? E João foi essa pessoa. E eu agradeço muitíssimo, sempre, sempre, sempre que eu posso, eu agradeço, porque eu acho que a gente precisa honrar e agradecer aqueles que nos ajudaram, seja lá em que momento da vida. Enfim, então, em 2019, eu comecei a caminhar para o Salvador, tá? Conhecer um pouco essa cidade, ver quais eram as possibilidades, o que é que eu poderia contribuir. Essa, para mim, era a pergunta que me motivava, que eu precisava responder. O que e como eu poderia contribuir para o desenvolvimento da cidade de Salvador, tá certo? E foi assim que eu comecei nesse projeto de vereança. Quando chegou no ano passado, a gente já vinha conversando um pouquinho sobre essa possibilidade de ser candidata a deputada, tá? E a gente começou a pensar nisso, só que bem verdade é que a gente só começou a construir isso neste ano. Tá. Então, a gente está ainda no processo, mas eu posso dizer e afirmar convictamente, sou candidata, sim, a deputada federal. Que bom, Cris. Desejo sucesso para você na caminhada, que não é fácil, né? É uma caminhada ainda mais federal, que já... Não é fácil. Não é fácil. Federal tem um peso. É bem difícil. Mas você é uma mulher de fibra forte... E vai conseguir, mulher. Vai conseguir. Sua base principal é onde? Vou trabalhar para isso, viu, Aline? Como eu também trabalhei muito em Salvador para conseguir esse espaço, né? Sua base é onde? Salvador. Sim, mas... Hoje, minha base política é Salvador. Mas porque, no interior repare... tem alguma...
Não, eu tenho uma influência, digamos assim, na região metropolitana de Salvador, né? Ok, Eu trabalhei quase 8 anos em Mata de São João Sim. com o João Gualberto, que Sim. hoje é prefeito de novo da cidade. E ali eu fiz muitos amigos, né? Ok. Hoje, inclusive, muitos deles estão prefeitos de cidades da região metropolitana de Salvador. Então, e é onde eu pretendo trabalhar. Salvador, óbvio, eu vou focar minhas energias em Salvador, porque aqui é o meu lugar, né? Sobretudo, falando politicamente, é aqui o meu berço, é aqui o meu lugar, Salvador. E é engraçado que, recentemente, eu estava conversando com as pessoas que caminharam comigo, porque eu quero ouvir o que é que elas acham desse processo, né? Eu tento ser muito democrática. E, para mim, o que aquelas pessoas que caminharam comigo, que confiaram em mim, o que elas acham, o que elas querem de mim, para mim é super importante saber. E eu estava conversando com elas, Cris, pelo amor de Deus, você vai nos abandonar? Eu falei, não. Aí eu falei, não, repare, enfim, dentre tantos motivos que eu apresentei, um deles eu falava, preste atenção, é burrice da minha parte eu abandonar Salvador, porque foi aqui que eu me fiz. Exatamente. Foi aqui que eu me fiz, foi aqui que você começou a me conhecer. Né? Foi aqui que eu falei, foi aqui que eu me fiz, foi aqui que você começou a me conhecer. Foi essa cidade que me deu 7.166 votos, Aline. Então é nessa cidade que eu vou me encontrar e estar e caminhar e me abraçar em qualquer projeto político que eu venha desenvolver. Sim, boa. Que eu venha desenvolver. Então, assim, não tem como eu me afastar de Salvador. Chega a ser burrice essa atitude minha de me afastar de Salvador, caso seja isso que vocês estejam pensando. Porque aqui é o meu lugar. O meu lugar como cidadã, o meu lugar como agente político e qualquer projeto político que eu venha desenvolver, tenha certeza que Salvador estará no primeiro lugar. E é bom você esclarecer isso, por isso que eu te perguntei, porque quando vai para o federal se distancia mais, né? Vai mais focar no interior, estadual também, enfim. Mas que bom que você vai, né, sendo uma federal, focar em Salvador. Focar em Salvador, com certeza, sem sombra de dúvida. É como eu falei, eu tenho uma história aqui. Minha história política nasceu aqui. Né? Quer dizer, minha história política nasceu em Mata de São João, né, gente? Essa é a verdade. Mas, como agente político, minha história política nasceu aqui, em Salvador. E vem cá, para a gente finalizar, aquela mais pitadinha. Bruno Reis, está fazendo trabalho bom? Tá. Quando a gente já sabia, né? Não é surpresa. É aquela velha história. Quando você tem sementes que dão bons frutos. Pois é. Então, ACM Neto foi um excelente prefeito de Salvador. Muito. E eu costumo sempre afirmo isso. Não, e isso não é uma gentileza da vereadora Cris, não. Tá certo? Isso é fato. É só você fazer uma análise dos índices sociais dessa cidade. Todos eles foram alterados. Tá certo? Foi o crescimento. O déficit habitacional dessa cidade diminuiu, o IDH dessa cidade aumentou, o IDEB dessa cidade aumentou, a cobertura de saúde aumentou. Se isso não é uma boa gestão, o que é, então? Se isso não é transformar uma cidade, o que é, então? Entendeu? Então, assim, sempre afirmo isso. O prefeito ACM Neto foi um excelente gestor para a cidade do Salvador. E não é gentileza da vereadora Cris. É apenas uma análise dos fatos. Ele foi um excelente gestor. E Bruno veio disso. Junto, lógico. Bruno sempre foi, digamos, um dos braços direitos dele. De ACM Neto, que participou de todo o processo, que construiu esse projeto com ele de transformação dessa cidade, que estava ali nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, que enfrentou tantos desafios, porque, como eu já disse, Salvador tinha parado no tempo, estava acabada. E quem foi que participou dessa transformação? Bruno. Ou seja, não tem como dar errado. É muito difícil. E aí eu trago para o meu próprio exemplo, sabe? Você aprende com esses líderes. João é um grande gestor, assim como foi Neto. Sim. Um grande gestor. João pegou Mata de São João e transformou Mata de São João. E digo novamente, né? Não é gentileza da vereadora Cris. É só você fazer as análises dos dados, das estatísticas, dos dados institucionais. É só você entrar no MEC, é só você entrar no Ministério da Saúde, que você vai ver,
né? Você vai acompanhar a evolução dos índices sociais daquele município. E você vai ver que ele também fez uma transformação no município de Mata de São João. É um excelente gestor, um gestor que veio da iniciativa privada e que levou todo o método de gerir na iniciativa privada, todos os instrumentos, né, de gestão da iniciativa privada para a gestão pública, para o poder público. Essa é a verdade. Eu acompanhei e foi assim que eu aprendi a ser e a fazer a boa política. Tá certo? Então, é muito difícil isso dar errado. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas é muito difícil isso dar errado. Que é o que está acontecendo no Salvador. Bruno está arrebentando. Eu também gosto. Acompanhei muito lá de Portugal, desde a época de ACM dele. E, assim, sou fã, entusiasta. E ACM também, a gente já conversou bastante. Espero que dê certo. Né, minha gente? Vamos lá. Espero que dê certo. Aí. Vai dar, vai dar. Olha... Como diz o povo, já deu. Já deu, né? Pessoal, essa aqui foi Cris Correia. Muito obrigada, vereadora de Salvador. Tá? Depois vocês podem também seguir nas redes sociais. Eu já sigo, eu já vejo lá os trabalhos que ela vem fazendo. Segue e acompanha também o trabalho dela na Câmara, agora como candidata a deputada federal. E, assim, agradecer imensamente por você ter vindo, por você ter chegado aqui nesse novo projeto que está surgindo. Pode contar com a gente, tá? O que quiser, o espaço é seu, a abertura, porque aqui as mulheres têm voz, viu, minha filha? Então, tá precisando na linha, não sei o que tá precisando. Vem, pode vir, a gente vai estar fazendo aqui, ajudando vocês, tá bom? Obrigada, viu, Cris? Eu é que agradeço de coração o espaço, muitíssimo obrigada em estar deixando esse espaço aberto, não só para a vereadora Cris Correia, mas para todas as mulheres que queiram aqui compartilhar projetos, compartilhar ideias, simplesmente compartilhar ideias. Eu acho que é extremamente importante espaços como esse. Então, minha amiga, sucesso para você. Muito obrigada de verdade. Estou à disposição. Me sigam nas redes sociais, viu? criscorreia.ssa. Vou repetir. criscorreia.ssa. Me sigam. É isso aí, gente. Ó. Me sigam para acompanhar o trabalho. Aí pode criticar, tá certo? Dê suas contribuições. Eu acho extremamente importante. Na época da campanha, mesmo, eu falava assim, ó, Aline, no final, né? Eu sempre tive constrangimento em pedir voto. Vote em mim. Eu sempre tive... acredite. Poxa, eu pedia quando eu era candidata. Eu não tinha nada, eu saía de boca. Anota aí, 15 mil. O meu era 15 mil. Bora, 15 mil, anota aí. Eu fazia bem assim. Não, menina, eu não sabia fazer isso. Mas no final, eu sempre dizia, ó, se você que fica o tempo inteiro dizendo que esse país, ou esse estado, ou essa cidade tá ruim, faça o seguinte, vá lá, procure a minha história. Sim, claro. Nas redes sociais. E se você quer realmente ter um político, uma política séria, comprometida, responsável, aí você vai ver. Porque eu sempre digo, quem nunca trabalhou na vida não vai ser, chegando na Câmara, na Assembleia, nesses espaços de poder que vai passar a trabalhar, tá certo? Então, é a nossa história que fala sobre nós. É a nossa caminhada que fala sobre nós. Então, se durante toda a minha história eu fui trabalhadora, fui guerreira, enfim, ter uma série de características aí, não tenha dúvida que chegando lá, serei também. E vai fazer a diferença. É a minha essência. Exatamente, porque essa é a sua essência e faz diferença. Pois é. É isso aí. Exato. Olha, gente, um beijo, muito obrigada. Comenta aqui o que você achou, deixa a sua sugestão também para o Pode Ver e sugere quem você quer trazer aqui, tá bom? Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.